No Vai e Vem da Vida, por Pedro Santiago, pelo Espírito de Iziakbá. Fique agora com o capítulo 1, Mente em Desalinho. A compreensão e a aceitação do sofrimento são sempre proporcionais ao grau de adiantamento moral do ser, diz Iziakbá. Mesmo depois de muitos anos de angústia, desespero e incertezas, experimentando efeitos amargos de ações perpetradas na sua última existência material, Monteiro, que havia desencarnado na madureza da idade, ainda insistia em relutar contra os reclames da consciência, na tentativa de se convencer de que teria sido levado aos graves erros cometidos, e que, por isso, a sua culpabilidade se encontrava tão somente na natureza das reações, exonerando-se das causas, as quais atribuía aos que sofreram os resultados maléficos das suas ações. Mas apesar da atitude equivocada, ele já se encontrava convencido de que, para amenizar o sofrimento que experimentava, era-lhe imprescindível, antes de tudo, adotar mudanças no seu comportamento moral. Assim foi que, no auge do sofrimento, ele, que até então não dava crédito à possibilidade da intervenção das leis divinas na vida da criatura humana, mirou em todas as direções do ambiente deletério em que se encontrava e, percebendo que tudo ali se resumia apenas em sofrimento e desespero, voltou a fronte ao alto na tentativa de contemplar o espaço celeste, os raios solares, as nuvens levadas pelas lufadas do ar, como fazia quando ainda encarnado, mas não conseguiu, pois entre o local onde se encontrava o espaço celeste havia um nevoeiro formado pelas mentalizações dos que ali se torturavam diante da própria consciência, o que deixava aquele ambiente sempre nebuloso. Profundamente entristecido, começou a chorar, mas em vez de lágrimas, fluía dos seus olhos um líquido de aspecto escuro e lodoso. Depois de breves momentos nesse estado psíquico, fechou os olhos e, embora a gritaria e o clamor vindos de todas as direções, fixou a mente nas lembranças do seu antigo lar, onde, quando ainda criança, a sua mãe colocava-o de joelhos e de mãos postas em forma de oração para recitar a oração do Pai Nosso, e em seguida falar-lhe de Deus como Criador, de suas leis imutáveis, da justiça divina, da misericórdia e, sobretudo, da importância de pautar a vida nos ensinamentos de Jesus, e com a voz embargada pela forte emoção passou a falar para si mesmo. Que fiz dos ensinamentos da minha bondosa mãe sobre Deus, Pai da criação, já que acabei me perdendo por caminhos tenebrosos no mundo? Depois de silenciar por alguns minutos, passou a externar os seus sentimentos em forma de oração, o que lhe ocorria pela primeira vez desde quando ficara adulto no corpo físico, na existência material que havia se findado. Ó Deus, compreendendo enfim que não poderei exterminar de vez esta minha vida inútil, como gostaria, porque já morri, mas continuo vivo, que me transformei num criminoso e me ocultei da justiça dos homens, que me encontro fragilizado e sem forças para suportar este fogo que parece me devorar por dentro, como se o inferno se localizasse em minhas entranhas. Curvo-me diante da tua grandiosidade, do teu poder, entregando-me à tua justiça, e seja qual for doravante o destino apontado pela tua compaixão, eu acatarei, pois, embora eu tenha sido motivado por algumas circunstâncias, reconheço que um criminoso que tenta burlar as leis para não responder pelos seus delitos, como eu agi covardemente, não se sente em condições de rogar pelo teu perdão, por saber que não há merecimento para tal. Entretanto, Senhor Deus, imagino que uma ínfima fagulha do teu santo amor, na qualidade de misericórdia, seria para mim, que aqui me encontro na condição de um germe rastejando no lamaçal da obscuridade, um bálsamo reconfortante. Reconheço que sou um mísero ser,
que não deveria sequer pronunciar o teu santo nome. Entretanto, há algo dentro de mim que me impulsiona, motivando minha crença numa réstia de esperança. Esperança, Senhor, que só pode ser sustentada na confiança que se pode ter em Ti, que só agora consigo aceitá-lo como Pai justo e perfeito. Após a prece, que ocorreu depois de 5 décadas nas zonas obscuras do umbral, Monteiro, no auge do sofrimento moral, lembrou-se assim de Deus, demonstrando vontade de aceitar doravante a ação da justiça divina. Percebendo essa nova disposição de mudança, os espíritos que atendem às orientações do Divino Mestre resgataram-no num ambiente onde experimentar as mais profundas dores morais, junto a tantos outros que certamente enveredaram pelos caminhos da vingança, do ciúme, da traição, da criminalidade. Depois de algum tempo recebendo assistência dos espíritos, trabalhadores de uma estância espiritual localizada na terceira esfera do planeta, Monteiro recebeu a visita de um espírito que, depois de se identificar, passou na qualidade de instrutor e orientador aos esclarecimentos iniciais que a situação requeria. Monteiro, a sua atual situação exige uma postura em relação a você mesmo. Não muito rigorosa e nem tão atenuante como demonstra sua tendência, pois, sem a busca anterior da verdade para compreender determinadas circunstâncias, não se deve agir e tampouco assumir um posicionamento sem que esteja cometendo um grande engano. Monteiro, que sequer imaginava as intenções do espírito que o visitava, ao ouvi-lo assustou-se por causa das lembranças amargas dos fatos que o conduziram ao desencarnar diretamente ao umbral. Imaginando que o instrutor Aldo estaria ali com um único objetivo de julgá-lo, pois apesar de ainda insistir na atenuante, que fazia questão de usar como autodefesa, sentia-se um criminoso que certamente estaria naquela estância de socorro e amparo, tão somente pela misericórdia de Deus, conforme havia pedido na prece proferida no auge do desespero. Percebendo o pensamento equivocado, o instrutor Aldo explicou: Não julgueis, disse o Divino Mestre. Quem sou para julgar teus feitos, Monteiro? Por enquanto, posso apenas garantir que há um caminho para corrigir a ótica distorcida e chegar à verdade propriamente dita. Aflito por imaginar que só ele mesmo sabia das suas particularidades, Monteiro perguntou com os olhos fixos no instrutor: A que verdade o senhor se refere? Peço que se sinta à vontade e não precisa me tratar de senhor, pois além de sermos todos iguais perante Deus, tenho por hábito usar esse tratamento ao me dirigir em oração a Deus, o Supremo Criador, e a Jesus Cristo, o nosso sublime orientador. Mas em relação à sua pergunta, a sua própria consciência o encaminhará às respostas necessárias, para esclarecer as suas dúvidas ante fatos novos que certamente você vivenciará, aliás. Percebendo que o instrutor tinha conhecimento da sua situação, Monteiro, desconsolado, tratou de se justificar. Eu penso, mesmo se tratando de uma ação violenta, que a culpa se encontra muito mais em quem cometeu as provocações. Não fosse isso, jamais eu agiria tomado de pavor, pois imagens das cenas voltavam muito vivas à sua mente, silenciou. Mas ainda assim, minutos depois, insistindo em se justificar, voltou a falar ante a presença agradável do orientador espiritual. É muito difícil sofrer uma pérfida traição como a que me ocorreu e reagir com o perdão. Esquecer, deixar para lá, como dizia minha mãe quando eu era jovem. Falávamos há pouco da verdade, respondeu o orientador e perguntou: Tem certeza absoluta de que foi traído ou se deixou trair pelo ciúme, o despeito e o ódio? Eu vi, respondeu abruptamente Monteiro. Nem sempre o que vemos é o que devemos entender como verdade, replicou o orientador.
Gostaria de não ter ainda despertado do sono que fui acometido logo depois de socorrido. Só assim não sentiria esse fogo a me devorar por dentro. Falou em tom de lamento. Se não podemos fugir dos reclames da consciência, é óbvio que se faz necessário enfrentar em nós mesmos o resultado das dificuldades que criamos. Percebendo que Monteiro se encontrava atento, o instrutor voltou a falar depois de pequena pausa. Além dos esclarecimentos preliminares, aqui me encontro para conduzi-lo ao início da necessária preparação para o seu retorno ao plano material, através da reencarnação. Monteiro, que enquanto reencarnado não concebera essa ideia, levantou-se de onde se encontrava sentado e interrompeu bruscamente a fala do instrutor espiritual. Esse assunto não me diz respeito, porque para mim é uma miragem. Encontra-se apenas na imaginação. Não se apresse em conceituar o que simplesmente não acredita por falta de conhecimento. Aguarde com paciência. Tudo que lhe ainda é dúvida, tudo que lhe é ainda dúvida, mas necessário para ajudá-lo a se situar, certamente será esclarecido. Mas peço que atente para o sentido dos esclarecimentos, que doravante lhe serão disponibilizados, pois, por enquanto, essa é a sua tarefa. Se realmente deseja acatar as determinações da justiça divina, de acordo com a sua real situação, conforme a sua rogativa a Deus, quando no auge do sofrimento. O instrutor silenciou e Monteiro, cabisbaixo, começou a pensar no que acabara de ouvir sobre a possibilidade de retornar ao plano material e, demonstrando que não havia entendido, perguntou: Eu nunca antes acreditei em reencarnação, mas já que o senhor está falando que existe, diga-me, por favor, quantas vezes então o espírito precisa reencarnar? Tantas quanto forem necessárias para o seu aperfeiçoamento. Então, não havendo um número exato, e já que o espírito não morre, a gente tem que ficar eternamente nessa agonia de ir e voltar? Se está aqui, por exemplo, tem que voltar para lá. Quando está lá, tem que voltar para cá. Assim a vida vai ser apenas um vai e vem sem fim? A resposta já foi dada há pouco, quando me referi à quantidade de vezes, tantas quanto necessárias para o aperfeiçoamento. Mas isso não significa que o número seja igual para todos. Mas eu já ouvi dizer que perante Deus todos são iguais. Se isso é verdade, esse vai e vem da vida deve ser igual também para todos. Somos iguais perante Deus porque, além de termos sido criados pela sua vontade e essência do seu amor, as leis divinas que regem a vida são iguais para todos. As oportunidades são as mesmas no tocante ao desenvolvimento moral e consequente aperfeiçoamento espiritual. A diferença existe apenas no modo adotado por cada criatura em referência ao aproveitamento. Afinal, o livre-arbítrio, uma das leis imutáveis que regem o universo, proporciona liberdade de ação, e assim sendo, o espírito encarnado ou desencarnado age da sua própria maneira e para toda ação há uma reação. Os que procuram acertar mais, adquirindo por isso experiências positivas, certamente reduzirão o número de reencarnações. E os que não observam os ditames das leis divinas e não se interessam pelo crescimento, atrasam o seu aperfeiçoamento, e por isso mesmo terão de reencarnar mais vezes. Parou a explicação por instantes e, como Monteiro ficasse calado, rematou: É possível que, pelo desejável entendimento, você se recomponha e crie novas disposições. Não lhe faltarão motivos para tal, pois o referido entendimento surgirá inicialmente por situações impactantes, todavia necessárias para o despertar da verdade. Acalme o seu íntimo. Confie no Divino Mestre e procure o quanto possível se sentir filho de Deus. Agora, peço que me acompanhe.
Na trajetória, em vez de aproveitar o bem-estar causado pela companhia agradável do orientador, Monteiro voltou o pensamento ao passado e, depois de relembrar as imagens dos acontecimentos, causas da sua longa estadia nas zonas obscuras do umbral, conforme já citado, passou a fazer julgamento, atitude contrária à recomendação de Jesus. Não julgueis. Continua na parte 2, que assim seja, graças a Deus.